Olá pessoal, hoje a gente vai falar sobre o meu livro Clínica Psicanalítica Online. Escrevi esse livro, Clínica Psicanalítica Online, inclusive a partir de um vídeo, cujo link eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, de um vídeo que eu fiz e a convite da editora Zagodoni, Adriano, a quem quero agradecer aqui publicamente. Escrevemos esse livrinho, que está publicado, está também disponível para venda no site da Zagodoni, vou deixar o link aqui também para vocês. Começamos aqui na UFMG uma pesquisa sobre atendimentos online, o SPA, o Serviço de Psicologia Aplicada, que eu estou coordenando nesse período agora como Pro-Tempore, que é o serviço clínica, a clínica escola da UFMG, voltou e está atendendo online também, então a gente está tendo a possibilidade de acolher os casos, ouvir os supervisandos e os supervisores que estão agora trabalhando nessa clínica que terrivelmente, tragicamente, nós nos vimos obrigados a começar e a pensar e estudar de forma mais sistemática. O que eu vi na pesquisa para escrever o livro é que havia uma resistência muito grande assim, do campo, de maneira geral, à clínica online, à clínica à distância. As pesquisas sobre isso, os primeiros escritos sobre isso são antigos, o livro do Bruce Fink, que é lacaniano, vejam bem, é de 2011, mas o texto, esse análise por telefone, é da década de 80, enfim, é claramente referência ali da década de 80, 90, Análise por telefone, análise à distância, por carta, tudo isso eu estou descrevendo aqui nessa seção mais histórica do livro, isso já existia. A grande questão que a pandemia trouxe é de uma certa obrigatoriedade para praticamente todo mundo, assim, de que a gente não podia mais ter encontros presenciais, era muito perigoso, e isso levou a maioria dos analistas a proporem esse atendimento à distância, por telefone, aplicativos de celular, pelo computador, e isso, claro, vai render pesquisas, vai render discussões, como já tem aparecido. Então eu queria sugerir a leitura, obviamente leitura crítica, queria que vocês me dissessem o que vocês acham, as críticas que vocês fazem, enfim, outros leitores e pesquisas que vocês conheçam também me interessam para discutir aqui. Queria nesse vídeo falar só de dois capítulos, bem brevemente, eu já falei bastante no vídeo anterior. No livro eu aumento um pouquinho mais a discussão, falando desse esquema do Laplanche, vou colocar aqui na tela para vocês verem, que está na página 79 do livro. O Laplanche, ele retoma o esquema do Freud, como vocês podem ver nessa figura 1, que é o esquema que ele apresenta na interpretação dos sonhos. Esse esquema é o aparelho psíquico, o aparelho psíquico que tem uma entrada no sistema perceptivo, esse P aí do esquema, e as inscrições de percepção, os sinais de percepção, vão passando de sistema para sistema, sendo traduzidos de campo para campo, do inconsciente, depois para o pré-consciente, finalmente para a consciência, e saem pela percepção também, percepção-consciência no final do esquema. O Laplanche percebe muito bem que esse esquema está aberto pelo Freud. Na figura 2, ele mostra esse esquema fechado, tal como ele de fato é na representação freudiana. Só que o Freud nunca o desenhou assim, o representou assim no formato de tina, no formato de um barril. Esse desenho do Laplanche, ele só está enrolando de fato o que é o desenho esticado do Freud. A tina é uma metáfora muito interessante, como vocês podem observar nessa figura, porque o Laplanche vai propor que esse aparelho psíquico fechado dessa forma é uma metáfora muito importante para o próprio enquadre psicanalítico. Num certo sentido, o enquadre, ele fabrica a tina. E o que é isso? O que é a fabricação de uma tina assim? É a fabricação de um espaço a partir, por exemplo, das recusas do analista, recusas que vão desde a recusa mais banal possível, como contato físico entre analista e analisando, recusa de dar respostas ao analisando, recusas de usar o analisando como objeto sexual, objeto financeiro, de exploração, etc.
recusas éticas, recusas, portanto, que vão fabricar essa assimetria, essa distância necessária para a produção da transferência. Esse conjunto de recusas, portanto, vai formando esse tipo de tina, esse tipo de engrenagem que vai fabricar, por sua vez, um funcionamento específico interno a essa tina. Qual que é esse funcionamento interno aqui? É o funcionamento que imita o processo primário. O processo primário é como o inconsciente funciona. Portanto, dentro de uma sessão analítica, dentro do enquadre analítico, as associações livres e a atenção flutuante do analista devem funcionar sob o modelo do inconsciente, sob o modelo do princípio do prazer, sob o modelo do processo primário. Ou seja, quando eu falo de um charuto, eu posso estar falando de qualquer coisa. Eu fiz até um vídeo sobre isso, né? Assim, se é uma ideia freudiana, aquela ideia de que às vezes um charuto é só um charuto, né? Isso jamais seria uma ideia freudiana, né? Não tem sentido disso ter sido dito pelo Freud, né? Porque dentro do espaço analítico, um charuto nunca é apenas um charuto. Ele é uma representação que se liga a outras representações, que, portanto, se articula a outros afetos, entrando em redes de significação e afeto que nunca podem ser isoladas completamente umas das outras. Então, a significação de qualquer representação, ela sempre se desloca infinitamente dentro do aparelho psíquico do analista e do analisando. Então, a fabricação da tina tem por objetivo a fabricação desse espaço, do espaço que funciona como processo primário. Então, falar de X pode significar Y, mas a gente vai dar conta de fazer esse tipo de interpretação se todos ali envolvidos nessa conversa estiverem de acordo que esse processo primário está regendo essa conversa. Para que esse acordo seja estabelecido, o enquadre tem que ser montado, o enquadre tem que ser protegido. Essa é a proposta do Laplanche, essa proposta, a meu ver, pode ser levada também à psicanálise online, à psicanálise à distância. Essa é a tese que eu tento sustentar nesse livro, de que a psicanálise online mantém as condições mínimas necessárias para a fabricação do enquadre. Então, não é necessário que haja a presença física do par, né, analista analisando, para que o enquadre, o setting analítico seja montado. São necessárias, na verdade, condições que não necessariamente vão trazer a presença física, né, do analista e do analisando. Outras condições mínimas, que são essas as recusas do analista, de vários tipos, um certo tipo de atenção ao processo primário, ao inconsciente, ao sonho, ao sintoma, uma adesão a um determinado tipo de método de fala por parte do analisando, que é a associação livre. Então, essas são as condições mínimas que tornam possível o espaço analítico. Essas condições são atingíveis no enquadre online, no enquadre à distância. Então, essa é a tese, queria discuti-la com vocês, né, mais em detalhes aqui no livro. O segundo aspecto que eu quero falar também muito brevemente é esse capítulo que está na página 61, a metapsicologia da distância. Para a gente pensar, gente, assim, que é claro que a análise online, a análise à distância, vai trazer elementos metapsicológicos novos, diferentes, não necessariamente piores, não necessariamente melhores. Alguns tenho notado nessa experiência, né, de atender clinicamente durante esse período, muito interessantes, como, por exemplo, uma certa privacidade maior, um certo tipo de disposição, até marcado por uma certa distância, a dizer coisas que antes o analisando não se autorizava. Então, se tem imagem, se não tem, também produz algum tipo de efeito afetivo, né, em alguns pacientes. Mas também, a gente está falando de privacidade, né, muitos pacientes não têm esse espaço de privacidade em casa. Precisam fazer análise no carro, por exemplo, fechado para ter um mínimo de privacidade para falar em análise, né, que é uma dessas condições mínimas, né, para a montagem do enquadre. A privacidade para a fala.
A distância também está produzindo essas interferências, né? O bichinho que entra na análise, por exemplo, o pet, né? O gatinho que entra, o cachorro, a criança que invade o quarto. Todo esse enquadre, agora à distância, está sendo trazido para dentro da análise, o que não ocorria antes. O próprio espaço íntimo da casa dos pacientes, que não aparecia antes, está sendo mostrado. Muitas vezes o paciente quer mostrar, né? O quarto, quer mostrar o bichinho, quer mostrar o filho, enfim, alguma imagem da casa, algum setor da casa, e isso tem os seus efeitos também. É um dos aspectos só que eu trabalhei no livro, tem várias coisas que eu apenas pontuo, são primeiros apontamentos, primeiras pesquisas que eu fiz. Eu acho que é uma pesquisa que agora, inevitavelmente, a gente vai ter que continuar a fazer. Os efeitos dessa pandemia vão ser uma produção, né? A gente tem certeza disso já, de um campo analítico mais fortalecido nesse tipo de metodologia de atendimento, atendimento online, né? Assim, isso já estava ocorrendo, mas pela tragédia que sucedeu, né, isso foi fortalecido enormemente. Uma boa coisa para o campo, né, assim, na medida em que a gente também pode atender mais pessoas, a gente pode chegar a lugares onde a gente não estava atingindo antes, né, no interior do país, em outros países. Isso pode fabricar novos vínculos, né, de acolhimento. Então, assim, há algo bom que decorreu dessa tragédia, sendo, né, o mais cuidadoso possível para falar disso, né, gente, assim, é uma tragédia sem precedentes, foram milhares de mortos no Brasil, né, esse número ainda persiste a crescer, né? Então, assim, a gente, claro, está falando aqui de uma consequência, né, interessante dessa tragédia, mas com todo respeito àqueles que partiram, né, que nos deixaram durante essa pandemia. Inclusive, eu acho que isso faz parte do movimento do luto, do trabalho de reparação, criar ferramentas, né, de acolhimento, de cuidado durante esse período de guerra e morte que a gente está vivendo, período de pandemia. Eu acho que a psicanálise online ela entra aí também, né, como uma ferramenta de reparação e cuidado. Então, enfim, é só um convite para vocês darem uma olhada no índice do livro, tá no site da Zagodoni. Mais uma vez, obrigado ao Adriano pela publicação, o convite, a aposta. Queria então convidá-los a lerem, a discutirem, criticarem e deixarem aqui seus comentários sobre como está sendo aí o atendimento online de vocês, se vocês estão fazendo análise, o que vocês estão sentindo de diferença, de semelhança, o que mudou, quais são as sensações iniciais. Eu acho que a coleta de dados nesse sentido, né, qualitativamente, vai ser importante para o campo de pesquisa. Queria fazer desse canal aqui também um espaço para a gente já começar a conversar sobre isso. Eu acho que esse vai ser certamente um espaço para a gente iniciar uma pesquisa conjunta sobre a clínica à distância, a clínica online, tá bom? Então, muito obrigado. Se inscrevam no canal, compartilhem, curtam aí se vocês gostaram e me falem o que vocês acharam.